África! Brasil! Então, eu sou a professora Hebe Matos, da pós-graduação em História da Universidade Federal Fluminense, e eu estou aqui para apresentar a estrutura geral do curso História do Negro no Brasil, que eu organizei junto com a minha colega Marta Abreu, ainda com auxílio de mais 9 autores, doutores, doutorandos e mestrandos aqui da Universidade Federal Fluminense. O curso foi construído em várias aulas, escritas, e pensadas por especialistas. Eu acho que um outro ponto da concepção do curso é que a gente procurou trazer diretamente a pesquisa em História do Brasil, pesquisa de ponta em História do Brasil hoje. A questão da racialização, da construção da identidade negra no Brasil é uma questão central para a pesquisa em História do Brasil atualmente, nos cursos, na pesquisa de pós-graduação, e trazer essa pesquisa diretamente da pós-graduação para a sala de aula, para uma linguagem didática, para a sua circulação entre os professores. E, nesse sentido, os autores de cada um dos textos são também pessoas que trabalham e pesquisam com os temas específicos do processo, da história do negro, da identidade negra no Brasil. Eu sou Marta Abreu, professora de História do Departamento e da Pós-Graduação da Universidade Federal Fluminense, companheira de Hebe Matos há muitos anos, e com ela divido uma série de artigos e 2 dos filmes que vocês receberam indicação, que estão dentro do curso, como vocês já devem inclusive ter visto. Dentro da nossa proposta de história do curso, de História do Negro no Brasil, seria importante também a gente apresentar alguns objetivos que nós tivemos nesse curso. Primeiro, mostrar a perspectiva de construção dessa história pelos próprios agentes sociais, no caso os negros e afrodescendentes, tanto na escravidão, como na abolição, como ao longo do século XX. Como que em meio a uma série de violências e adversidades, foi possível construir a família escrava, reações, revoltas e instituições até, além da família escrava, como também a religião dos afrodescendentes, que a gente tem uma variedade grande, mas em termos do candomblé, da umbanda e uma série de festas que estão até hoje marcando a cara do Brasil de alguma forma. Também um outro objetivo nosso, em cada capítulo, cada autor procurou mostrar o debate ou as histórias que já foram construídas sobre cada assunto, o que a gente chama de historiografia de cada assunto. Então a ideia é fazer um mapeamento do que já se escreveu sobre cada assunto da história do negro no Brasil e apontar para aquilo que há de mais novo, o que a Hebe chamou de pesquisa de ponta, da historiografia brasileira. Outro objetivo nosso ao longo do curso era mostrar as relações entre cultura e sociedade e política, a construção de uma cultura negra, como ela se relaciona com vários momentos da história brasileira e como a cultura se torna um instrumento de luta e de participação política, luta por direitos, luta contra a discriminação e o racismo e pela afirmação de direitos da população afrodescendente até hoje no Brasil. Os 2 primeiros capítulos começam exatamente tentando entender o início desse processo de diáspora africana, como se organiza e por que se organiza o tráfico de africanos escravizados para as Américas, e é de autoria de um doutorando nosso, Gabriel Aladrem. A primeira aula, portanto, ela trata como começou esse processo de comércio de africanos escravizados da África para o Brasil, pegando alguns pontos essenciais. Inicialmente, a existência prévia de uma determinada experiência de escravidão, tanto na Europa
em Portugal em especial, que entendia que era possível e legítimo escravizar principalmente povos pagãos escravizados em guerra justa, e a escravidão era uma forma de conversão, de ingresso desses africanos no Império Português, quanto na África subsaariana, onde por guerras entre grupos étnicos ou também nas sociedades já islamizadas da África, existia uma forma de escravidão de linhagem, de formas domésticas de escravidão. O capítulo procura também entender por que ao longo do tempo, a escravidão dos nativos, das populações originárias da América, tende a diminuir, a ser coibida pelas autoridades portuguesas, enquanto a escravidão de africanos cresce, aumenta, né, e produzindo já pelo século XVII quase que tornando de certa maneira sinônimos a categoria de negro e de escravo. Por outro lado, já no capítulo seguinte, né, na segunda aula, mostra também como desde o início, principalmente na América Portuguesa, nessa sociedade colonial construída no Brasil, voltada para a produção de produtos tropicais construídos com trabalho produzidos com trabalho escravo para a Europa, desde o início um processo de alforrias, ou seja, de concessão de liberdade aos africanos escravizados, foi construindo uma população afrodescendente, liberta e livre, e como também pouco a pouco uma série de categorias raciais foram sendo inventadas, construídas, apropriadas por essas pessoas para se diferenciarem, para construírem lugares sociais num mundo altamente hierarquizado. E aí as noções de preto, pardo, mulato, e toda uma gama muito grande de vocabulário racial voltado para formas variadas de mestiçagem, mas não só, mas também para mostrar um determinado afastamento da experiência mais imediata da escravidão, essas formas foram sendo construídas ao longo do período colonial no Brasil. A gente pode dizer que no final do período colonial, grosso modo, a população da colônia portuguesa na América, do Brasil colonial, ela remontava a 1/3 de população escravizada, né, de origem africana em sua grande maioria, 1/3 de população livre considerada, classificada como parda nas estimativas populacionais, 1/3 da população classificada como branca, né, nessas mesmas estimativas, e 6% ainda classificado como populações indígenas. Em seguida, o curso se volta para entender, então, de um lado, a experiência da população de origem africana escravizada, né, inicialmente de origem africana e indígena, porque essa mistura sempre aconteceu, mas cada vez mais, né, a partir do século XVII, predominantemente de origem africana e a sua experiência na escravização. Primeiro, a experiência do protesto escravo, né? Toda a sociedade que conheceu a escravidão, não apenas a escravidão de plantation, né, voltada para o mercado das Américas, mas também as sociedades com escravos da África, da Europa, toda a sociedade muçulmana, todas as sociedades que conhecem a escravidão conhecem formas variadas de protesto, né? Principalmente, uma das características, né, é exatamente mandar o escravizado para muito longe, né, de forma que o retorno ao lugar de origem seja difícil ou praticamente impossível. Ainda assim, as fugas são constantes, essa é a forma de resistência mais simples, mas há outras formas, né? Eu acho que o capítulo tenta mostrar, de um lado, que na própria experiência da escravidão, no dia a dia, no cotidiano da experiência escrava, principalmente as segundas, terceiras gerações, mas mesmo os africanos recém-chegados, construíam formas variadas de negociar, né, com seus senhores,
formas mais aceitáveis, né, que permitissem determinados horizontes de construção cultural, de construção social dentro da experiência escravista. E é exatamente quando esses limites são rompidos ou ultrapassados que há uma série de possibilidades de fuga, desde a fuga, uma fuga greve, uma fuga de pressão, onde ele pode retornar à fazenda ou à cidade, ou formas de fuga que realmente tentam escapar dos limites da sociedade escravista, então que vão para as fronteiras dessa sociedade escravista e que acabaram dando origem aos quilombos, que muitas vezes acabaram significando uma ocupação, né, dos limites, né, do Império Português com o Império Espanhol, né, tendo um papel mesmo na ocupação do território nesse sentido, e uma série de outras formas de quilombos mais diretamente vinculados ainda assim à sociedade escravista, fornecendo mercadoria para vendas, se relacionando com pequenas propriedades, de forma que há toda uma gradação, né, nas formas de protesto escravos, quer dizer, na fuga enquanto forma de protesto escravos, que se relacionam de formas diferenciadas com a experiência do cotidiano da sociedade escravista. A aula do protesto escravo ela é construída pelo Matheus Serva Pereira, né, o nosso mestrando aqui do programa. Ao mesmo tempo, o curso procura dar conta também do cotidiano do escravo, né? Nem todo escravo fugia, ele fugia, né? A fuga, o momento da fuga e o momento da construção no cotidiano mesmo da escravidão, de todo um espaço, de toda uma cultura, né, propriamente escrava, inventada nas Américas, a gente procura abordar no curso, dando ênfase especial a dois temas, né? A família escrava. Esse é um tema que sempre foi muito polêmico. A princípio, o escravo transformado em mercadoria, né, coisificado juridicamente, ele não tem direito, ele não teria direito plenamente ao seu próprio corpo, quanto mais a formar família, se bem que na tradição católica esse direito lhe é reconhecido. De fato, o casamento católico dos escravos não é assim tão comum, mas ele acontecia com alguma frequência e principalmente uma série de arranjos costumeiros, né, afetivos, não só entre casais escravos, mas entre gerações de escravos, tradições africanas reordenadas, né, no contexto americano e no contexto brasileiro, vão dar origem a uma série de experiências de parentesco escravo, né, que são analisadas no curso. O parentesco escravo, sem dúvida, é um elemento central, né, da sociabilidade escrava no Brasil colonial e oitocentista, e vai estar na base, né, de toda a formação de uma cultura negra que vai se manifestar de várias formas. Além disso, né, de todo modo, há um outro espaço de construção de cultura negra, né, não apenas na condição de escravizado se produziu cultura negra, mas também na condição de livre, né, desde o momento da alforria, né, toda a experiência dos libertos, daquelas pessoas que conheceram parte da vida na condição de escravos, parte da vida na condição de libertos, quanto dos seus descendentes que progressivamente, muitas vezes, se afastavam, né, das experiências e do estigma da escravidão. Principalmente a gente vai enfatizar essa dupla experiência, vai estar analisada, de um lado, ainda na primeira aula, né, sobre alforrias, né, na segunda aula do curso, mas também e principalmente quando a gente vai pensar no momento que o Brasil se torna independente, né, no século XIX, com a separação de Portugal e a criação do Império do Brasil, né, de uma monarquia constitucional, com uma Constituição que reconhece direitos de cidadania para os brasileiros, que discute quem é e o que é ser cidadão brasileiro, uma Constituição que declara solenemente um dos seus artigos que fica proibida a partir dela, né, a tortura e o castigo infamante, que eram práticas comuns no Império Português de punição
para os criminosos, mesmo se eles fossem livres, né? Isso é formalmente proibido. Se constrói uma noção de direitos civis, de direitos para os cidadãos brasileiros e, ao mesmo tempo, contraditoriamente, se mantém a escravidão em nome do direito de propriedade. É verdade que o Império do Brasil ele nasce, ele formalmente, né, ele tem uma relação envergonhada com a escravidão, do ponto de vista legal. Né? De fato, o tráfico aumenta muito, né, nas primeiras décadas do século XIX, com a chegada de africanos já, apesar da proibição, da rápida proibição legal do tráfico, ele continua ilegalmente por quase 20 anos, mas do ponto de vista legal, a Constituição lida mal, né, lida de forma envergonhada com a questão da escravidão. Ela, hora nenhuma, está citada formalmente no texto legal, apenas o direito de propriedade garantiria formalmente a continuidade da escravidão no Império do Brasil. O escravo, portanto, por ser propriedade, não era cidadão e, não sendo cidadão, não tinha direitos. Mas quando ele se torna liberto, né, quais seriam os seus direitos? E aí, formalmente, essa Constituição vai reconhecer plenamente direitos civis para os nascidos, né, do Brasil, independentemente de qualquer marca de cor. E, de certa maneira, este vai ser um tema central de mobilização das populações livres por igualdade, né? A igualdade entre todas as cores, né? A igualdade, deste ponto de vista racial, vai ser um elemento importante de mobilização política no século XIX, vai dar origem a jornais radicais no início, né, nas primeiras décadas após a independência, chamados O Mulato, O Homem de Cor, vai dar toda na base de uma mobilização política por direitos de cidadania, que, de certa maneira, indicam também o reverso, né, que, apesar das garantias legais, na prática, né, essa igualdade formal era difícil de ser realizada, num mundo onde, de fato, cada vez chegavam novos escravos africanos e onde toda pessoa não branca, né, estava sujeita a ser confundida com o escravo, a ter que provar a sua condição de livre. Na segunda metade do século XIX, novamente, o movimento abolicionista vai dar uma marca de luta pela igualdade racial ao movimento abolicionista, não só, né, pela continuidade da associação entre a palavra negro e a condição de escravo, mas pelo surgimento de toda uma militância abolicionista negra, né, livre, jornalistas, intelectuais, militantes, advogados que vão trabalhar para discutindo a escravização ilegal, né, naqueles 20 anos onde o tráfico já estava proibido e ainda assim milhões de escravos continuaram entrando para trabalhar nas plantações de café do Brasil. De forma que, novamente, aí você vai estar discutindo a questão da liberdade, dos direitos de cidadania, dessa fronteira entre escravidão e liberdade. A autora dessa aula é a professora Keila Grimberg, professora da Unirio, autora de um importante livro, né, O Fiador dos Brasileiros, sobre a questão da liberdade e da cidadania no Brasil do século XIX. A discussão de família escrava é feita pela Camila Marques, também mestranda do programa, que trabalha ela pessoalmente, né, com a Constituição, o papel da família escrava para a reinserção dos últimos escravos na sociedade rural do Brasil, logo depois da abolição. Mas eu queria encerrar um pouco a apresentação desses 5 capítulos, que são aqueles que lidam mais diretamente a um sexto, que trabalha com as irmandades e com as festas, que a professora Marta vai apresentar, mas que são os capítulos que dão conta dessa dupla experiência de ser negro na sociedade escravista e o não ser branco, fazer-se pardo, né, ou ser racializado pela experiência da escravidão numa sociedade escravista. Então, essas duas experiências como espaço de produção de cultura negra, né, de produção de uma experiência comum, né, de um lado,
de estigmatização e, por outro, de solidariedade e de produção de cultura. Bom, eu darei continuidade à apresentação de nosso curso, aprofundando também alguns capítulos que ficaram sob a minha responsabilidade maior. Eu vou desenvolver um pouco mais a questão das Irmandades, que é um dos capítulos, das Irmandades e das festas no Brasil escravista e também depois da abolição. No caso das Irmandades e Festas no Brasil escravista, o capítulo foi escrito por Larissa Viana, doutora aqui pelo programa e hoje professora da Universidade Federal Fluminense. A Larissa mostra nesse capítulo como que as irmandades, como que as festas e a religiosidade foi um instrumento importante de criação de identidades entre escravos e entre libertos. E apesar das proibições, das perseguições, foi possível realizar essas festas, essas músicas que até hoje marcam a história do Brasil. A Larissa dá destaque às congadas que começam, a gente já tem registros da eleição de reis congos desde o início da colonização do Brasil, ao longo da história do Brasil, nos séculos XVII, XVIII e XIX, em todas as regiões. A eleição de reis congos, a coroação de reis congos, junto com as festas, com expressões religiosas dentro da Igreja Católica e para além da Igreja Católica, a Larissa analisa essas festas. Nós também trabalhamos, como vocês devem ter visto o filme, com uma outra expressão musical e festiva afro-brasileira, os jongos, os calangos e as folias de reis, que se realizam especialmente no Sudeste brasileiro e que começaram, a gente tem os primeiros registros no século XIX e até hoje expressam uma série de bandeiras de luta da população afrodescendente. No século XIX, os jongos, que nós temos registros, eles expressavam uma série de discussões do próprio cativeiro e de lutas contra os senhores, ridicularizações aos senhores ou a sua esposa, planejamento de fugas, discutindo situações do cativeiro. É impressionante como o jongo, essa estratégia de falar da escravidão através da música e da dança, até hoje se encontra presente em comunidades descendentes de escravos no Sudeste, e que, de uma forma muito próxima, continuam discutindo as relações cotidianas através dos versos presentes nos jongos e também em outras expressões culturais, como calangos e folias de reis, mas os jongos, no século XIX, tinham uma identidade muito grande com o mundo da escravidão. Esse capítulo sobre festas e irmandades também pode fazer uma ponte com o capítulo seguinte sobre a abolição e o fim da escravidão no Brasil, onde a gente tem registros de várias festas no 13 de maio, mostrando então que apesar das continuidades, da desigualdade racial, da desigualdade econômico-social da população negra no Brasil, o 13 de maio foi um momento de inflexão, quer dizer, poderia ter sido diferente. E o 13 de maio foi comemorado nas ruas da cidade do Rio de Janeiro e de várias capitais do Brasil, a conquista do 13 de maio. Nesse capítulo sobre a abolição, também são discutidas as leis emancipacionistas, desde da lei do fim do tráfico, passando pela lei do ventre livre, a lei dos sexagenários, até a lei de 1888, com o fim definitivo da escravidão no Brasil. Nesse capítulo, então, sobre a abolição da escravidão, ali estão presentes todas as leis que acompanham o processo emancipacionista no Brasil e, por mais que sejam leis que dizem respeito, não é, a um debate institucional e político no Brasil, nessas leis também é visível a presença dos escravos e a luta por direitos nesses diversos momentos das leis que caminham, né, no sentido da abolição.
No 13 de maio, como a Hebe já discutiu, já apresentou a discussão da cidadania no século XIX, finalmente todos passariam a ser cidadãos. Na aula sobre abolição, os autores foram Camila Mendonça e Eric Brasil. A seguir, a aula seguinte, que é já sobre o pós-abolição, no momento em que, em tese, todos seriam cidadãos e teriam direito à participação política e à cidadania plena no Brasil, apesar de todas, o enfoque principal do capítulo é mostrar que, apesar de toda a exclusão e a inexistência de políticas afirmativas a partir da proclamação da República, Carolina Viana, que é a autora deste outro capítulo, ela mostra uma série de momentos e situações de lutas da população negra por direitos, como nas revoltas da vacina, na revolta da chibata, como em revoltas ou em outras situações, como na eleição de um deputado ou através da história de um músico negro que denunciava nas suas canções a desigualdade racial e os caminhos e os sonhos de uma igualdade racial. Nesse capítulo também Carolina Viana analisa os discursos a respeito da nação brasileira após a República, após a proclamação da República, e como uma série de intelectuais estavam envolvidos numa produção, numa construção de um Brasil em que a presença negra fosse esquecida ou fosse silenciada. Diversos intelectuais apostavam no branqueamento e investiram no branqueamento da população brasileira acreditando, não é, que a mistura, que a miscigenação contribuiria para uma degeneração da população brasileira, conforme teses europeias que defendiam a superioridade da raça branca sobre as outras. Evidentemente, esse contexto de produção de teorias raciais, ele foi combatido, inclusive, por uma série de intelectuais. Carolina Viana mostra isso, que em meio à defesa dessas teses racistas sobre o futuro da população brasileira, existiram intelectuais e políticos negros e músicos negros que investiam e acreditavam que a presença negra não cairia na degeneração. Entendiam que a miscigenação poderia ser positiva e trariam à cultura brasileira algo de original, e era possível a convivência e o respeito à diversidade cultural e biológica da população brasileira. Essas teses, entretanto, elas só vão se tornar mais vitoriosas ou mais visíveis a partir dos anos 30 e 40 do século XX. Vale destacar que a história do negro no século XX, no Brasil, ela é algo em construção. Até pouco tempo nós tínhamos poucos estudos que destacavam a questão racial e a questão negra no século XX, por um silenciamento construído sobre como se nós não tivéssemos o problema racial e, portanto, não haveria por que estudar os negros na sociedade brasileira após a abolição da escravidão. As pesquisas atualmente têm indicado o quanto a população negra foi presente em diversos momentos da história do Brasil, tanto não só na questão musical ou cultural, mas também em demandas políticas, na formação de jornais, de associações políticas que reivindicavam direitos à escola ou ao direito à igualdade racial. No capítulo seguinte, ao analisado ao de Carolina Viana, é o capítulo de Amílcar Pereira, que vai mostrar a história dos movimentos negros institucionalizados como movimentos negros de luta contra o racismo e pela melhoria de vida da população negra no Brasil. E este capítulo, especialmente, ele mostra o quanto se silenciou até pouco tempo atrás sobre a história desse movimento negro. Amílcar
reconstrói essa história mostrando uma série de jornais e uma série de entidades no século XX, como a Frente, em destaque para a Frente Negra, nos anos 30, e depois o jornal Quilombo, nos anos 50, e o Movimento Negro Unificado, dos anos 70. Por fim, mostrando exatamente o quanto nós estamos numa conjuntura bem diferente, o último capítulo que eu mesmo escrevi, que é fruto, evidente, de uma reflexão com outros especialistas no assunto, de uma série de novas leis a partir da Constituição de 1988, de uma série de novas leis que mostram uma política de ações afirmativas em diversos campos da vida, desde o direito a terras, com o direito a terras aos descendentes, aos remanescentes de Quilombo, até o direito à cultura, a cultura negra ser reconhecida como patrimônio nacional. Também destaca-se nessas ações afirmativas as diretrizes curriculares para o ensino das relações raciais e para o ensino da história da África e da cultura afro-brasileira, como um importante decreto que vem garantir exatamente o curso que nós estamos tendo de História da África, que vocês estão tendo de História do Negro no Brasil e da África como um todo dentro da sociedade brasileira.